E vamos para o próximo painel com o tema Impactos da Reforma Tributária nas Empresas do Maranhão. Convidamos o senhor Gustavo Victório, auditor fiscal do Maranhão e diretor da Sindaftema. O senhor Gustavo Victório é especialista em agronegócio pela USP, atuando há mais de 15 anos, mestre em Direito Tributário com estudos sobre tributação socioambiental, desenvolveu o sistema de fiscalização e monitoramento do agronegócio do Maranhão, ganhador do Prêmio do Tesouro Nacional com a maior solução em gestão fiscal do Brasil, representante dos auditores fiscais da Receita Estadual do Maranhão no debate nacional sobre reforma tributária, esteve na Conferência do Clima da ONU COP27, representando o governo do Maranhão, pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil e graduado em Matemática e Direito. Seja bem-vindo. Convidamos o expositor Guilherme Oliveira, presidente da Comissão Eratsumo Direito Tributário na OAB. O senhor Guilherme Oliveira, advogado, especialista e mestrando em Direito Tributário pela IBET São Paulo, sócio do escritório Abreu Oliveira e Naue Advogados, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Maranhão e presidente do Instituto Maranhense de Direito Tributário. Convidamos o senhor Fernando José Oliveira, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, neste ato representando a senhora Ana Lídia Coelho Martins, presidente do Conselho. O senhor Fernando José é contador, professor, empresário contábil com mais de 20 anos de atuação no mercado, MBA em Auditoria e Controladoria, MBA em Gestão Financeira, MBA em Gestão Tributária, MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário, MBA em Reforma Tributária e atualmente exerce o cargo de vice-presidente do CRC Maranhão e conselheiro da TARF da Senfaz São Luís. Sejam todos bem-vindos. Convidamos ainda o senhor Bruno Vilarinho, auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão. O senhor Bruno Vilarinho é mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Administração Pública, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão, exercendo a função de autoridade julgadora de primeira instância do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Bom debate a todos. Agora sim. Pessoal, muito bom dia a todas e todos. Agradecer a participação de todos vocês. É um dia especial para a nossa categoria dos auditores fiscais, porque a gente abre a possibilidade de conversar sobre um tema tão relevante para toda a sociedade, né? Então, a gente tem aqui amigos, auditores e auditoras presentes, mas também temos aqui a academia, alunos, profissionais que atuam na área ou ainda que pretendem atuar. Então, eu acho que é um momento importante para a gente. Me sinto muito confortável por estar aqui nessa mesa, fazendo a mediação com amigos. Alguns deles a gente tem até um contato antes da aprovação da reforma tributária. Porque foi por volta de 2022, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar, a atuar diretamente com esse tema, ainda como diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais, onde a gente estava frequentemente debatendo em Brasília as nuances dessa reforma, né? Que foi, na verdade, uma reforma que foi a unificação da PEC 45 com a PEC 110, e isso foram anos de debate. Muitos nem acreditavam que a reforma tributária iria sair, e ela saiu. Nesse período de debate, a gente teve a oportunidade de conversar com diversos parlamentares, não só aqui do Maranhão, mas também de outros estados, onde
os auditores fiscais, ali representados pela FENAFisco, tinham preocupações que foram levadas à classe política, e muitas dessas preocupações aqui, professora, foram tratadas à época com vários desses parlamentares. Algumas dessas preocupações a gente conseguiu levar diretamente para o Senado Federal. O Magno deve lembrar disso, o Ronaldo também deve lembrar, onde a gente formou uma comitiva e a gente, com alguns deputados estaduais, fomos conversar com o senador Rodrigo Pacheco, que à época era o presidente do Senado Federal, onde a gente trouxe e levou algumas preocupações que a gente tinha em relação à reforma tributária, principalmente relacionadas ao Estado do Maranhão. Então, a gente já estava pensando e preocupado com algumas dessas situações. Confesso que a gente teve alguns avanços pelo texto inicial para o que ficou aprovado na Emenda Constitucional 132. Nas leis complementares, né, a lei complementar que já foi aprovada, tem muita coisa ali que a gente também trabalhou para que não tivesse maiores problemas, e o PLP 108, que está para ser votado ainda essa semana, a gente também tem feito atuação constante para tentar minimizar alguns efeitos que foram colocados ali na reforma tributária. É importante falar que a gente, lá em 2023, né, Guilherme, tivemos a participação em palestras, inclusive na Assembleia Legislativa, falando e trazendo a importância dessa temática para a classe política. Eu diria ainda que talvez alguns desses problemas que a gente tem enfrentado, algumas dessas dificuldades que a gente está enfrentando com a reforma, com a operacionalização da reforma tributária, tenha sido porque talvez a classe política não tenha dado a devida importância para a reforma na época que estava sendo debatida. Então, foi pensada a reforma tributária, aqui eu não estou lamentando, mas aqui eu estou só contextualizando um pouquinho do que aconteceu. Mas talvez essa reforma ela não tenha tido a participação efetiva da classe política. Por quê? Porque naquele primeiro momento, até a professora já falou, mas eu vou colocar uma pimenta a mais, ela atendeu a interesses de grupos econômicos. Essa é a verdade. Atendeu o interesse de grupos econômicos porque ela, no intuito de simplificar, ela acabou gerando uma série de complexidades. Dentre as complexidades, a gente vai ver aqui, a gente já viu, que a gente tem o IVA dual. E, na verdade, ele é dual, mas ele ainda se divide. O IBS ele ainda se divide em municípios e estados. Se a gente for pensar na realidade do Maranhão, a gente tem poucas administrações tributárias municipais, o que significa dizer que o fisco estadual, aqui representado pelos auditores fiscais, terá uma sobrecarga de trabalho também bastante grande. E aí, pessoal, já para encerrar e deixar aqui os nossos convidados falarem, eu acho que o que a gente tem que fazer agora é mais eventos como esse, participar ativamente. Nosso trabalho no Fisco é um trabalho que a gente está se debruçando devido a toda essa complexidade, mas também dizer que eu sou esperançoso e eu acredito que com essa capacidade que a gente tem, com essa união com a advocacia, com os contadores, a gente consegue, com certeza, fazer um bom trabalho aí para os próximos anos. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar ao sindicato, a todos os envolvidos por esse evento. Realmente é extremamente importante e eu acredito que nesse momento que nós temos com a reforma tributária em curso, né, ainda com muitas questões a serem resolvidas, o diálogo, os debates, a troca de conhecimentos, de dúvidas e até de aflições é extremamente importante. Então, parabenizo, cumprimento a professora Milena, cumprimento a todos os palestrantes que nos antecederam e aos membros da mesa. Senhores, o tema que foi colocado não é um tema fácil, considerando a necessidade de fugir do óbvio.
fugir daquilo que se tem aí, discussões em que você busca um jornal, um Jota da vida, uma Folha de São Paulo, e você encontra tudo aquilo que se joga de confete como benefícios, né, e impactos aí dessa reforma tributária. Então, eu tentei, nesse contexto, buscar uma reconfiguração, uma ressignificação que a reforma trouxe e que vai trazer e que precisa ser olhada com essa troca de lentes pelo empresariado, tá? Então, vamos lá. Acho que o contexto inicial básico, né, que é a reforma tributária atual, ela acabou representando a reforma mais estruturante desde o advento, desde a promulgação da Constituição de 88. E antes dessa, desde a emenda 18 de 65 e emenda 1 de 69, que você teve modificações significativas na tributação sobre o consumo. E, obviamente, ela exige, né, que você tenha uma ressignificação do ambiente de negócio e a mudança também para os estados em relação às formas de incentivo para o desenvolvimento regional. E eu acho que esse é um ponto principal nos impactos que nós teremos para o empresariado maranhense e, consequentemente, para a necessidade de uma nova ressignificação das operações a nível estadual. Aqui, o que nós temos especificamente, já foi tratado aqui por todos, os tributos originalmente colocados, as características do sistema atual, que são bastante criticadas, complexidade excessiva, né? O expansionismo legislativo, por mais que a gente possa dizer que, em tese, o sistema trouxe uma ideia de coesão, a partir do momento que você tem enunciados do texto constitucional, leis complementares, resoluções de Senado, até convênios aí no âmbito do ICMS, a gente sabe que isso não trouxe a devida sistematização e segurança necessária. Afinal, texto, quanto mais texto você tem, mais interpretações você tem e, consequentemente, mais conflitos, mais litígio, mais contencioso. Também, em relação à cumulatividade, o Marcelo trouxe aqui muito bem colocado que a cumulatividade ela é um problema em relação ao contencioso estadual, ela é um problema em relação ao contencioso federal, seja no âmbito do IPI, seja no âmbito do PIS e da COFINS, e trouxe um sistema que ele é, de certa forma, regressivo, porque ele aumenta a carga tributária, ele retira, ou ele, na verdade, mantém resíduos na cadeia, e isso impacta na centralização, na necessidade de você verticalizar suas operações, e também cria distorções competitivas. E, em relação a essas distorções, como a gente sabe, o principal fator destas distorções estão relacionados à guerra fiscal no âmbito do ICMS. Tá? Isso é um fato conhecido de todos. Nós temos uma discussão de guerra fiscal do ICMS que, como veremos, de maneira bem simples, ela se deu não só por culpa dos estados, mas também pela apatia da União em cumprir o seu mistério de desenvolvimento regional, do federalismo cooperativo que deveria, pelo texto original da Constituição, ser cumprido, seja através dos fundos específicos que foram criados, a Sudan, a Sudene, ou então os percentuais que deveriam ir para bancos de fomento e que, como a gente sabe, nunca foram devidamente abarcados ou aportados com recursos suficientes para essas operações. Então, o que a gente tem necessariamente é que essa complexidade tributária do sistema atual levou a uma tentativa, que desagou na emenda 132, de modificação do nosso sistema. E aí aqui eu trago um ponto que eu acho que é importante em relação à guerra fiscal, porque muito se critica da guerra fiscal, e com razão, porque a guerra fiscal ela se tornou algo completamente esquizofrênico. Nós temos brigas entre estados, uma situação de completo desarranjo e aquilo que os economistas, a gente tem um texto antigo do Sérgio Gobetti, falava que isso criava distorções na eficiência alocativa. A partir do momento em que se exigia que
a tomada de decisão do empreendedor estivesse vinculada também a questões fiscais. Entretanto, mesmo nesse contexto, se pegarmos um apanhado da distribuição da carga tributária, especificamente da arrecadação do ICMS, entre os entes, as regiões Sul e Sudeste e as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, verificamos que, com tudo isso, ela ainda foi responsável por fazer uma redistribuição, ainda que desordenada, da carga tributária e desse bolo a nível nacional. Então, a bem ou mal, ela trouxe aquilo que deveria ser base da reforma do sistema de federalismo fiscal cooperativo. Então, o que nós temos aqui, se formos verificar, basicamente a participação do Sul e Sudeste, pegando os dados do CONFAS, tá, gente? Os dados do CONFAS estão disponíveis só até 2022, não tem os demais, mas pegando de 2012 a 2022, houve uma queda no percentual de arrecadação do bolo, né, tributário do ICMS em relação à região Sul e Sudeste. E isso foi refletido no aumento, no acréscimo das regiões específicas Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, vejamos, mesmo numa situação de guerra fiscal, de assincronia, de esquizofrenia, foi possível fazer um mínimo de redistribuição. Então, o que se discute e o que é importante colocar certo, a partir do momento em que nós teremos a reforma tributária, os incentivos fiscais no âmbito estaduais, nos âmbitos municipais, acabaram, com exceção daqueles previstos na Constituição. Qual vai ser o mecanismo de atração de investimentos para os estados que possuem, dentro desse desenvolvimento regional, uma situação menos favorecida, uma situação menos favorecida por um contexto econômico, por um contexto histórico e por aí vai. E aí, como eu falei, muito disso, não só pelo âmbito dos estados, mas também pelo âmbito da União Federal, foi impactado por essa apatia no âmbito da União em cumprir o seu mistério, seja aportando recursos suficientes para os projetos de Sudan e Sudene, seja também em relação aos incentivos econômicos para bancos de fomento. E, buscando aí em dados, verifica-se que há uma discrepância em torno de 40% a 50% entre projetos aprovados e efetivamente financiados. A mesma coisa em relação aos projetos, no caso de bancos de fomento. Isso trouxe um dos requisitos para a reforma tributária. E aí, no âmbito da reforma, também todos aqui já trouxeram, mas eu coloquei alguns pontos, né, dos princípios norteadores: neutralidade e não cumulatividade, tributação no destino, cálculo por fora e uniformidade legislativa. Neutralidade e não cumulatividade, é importante colocar a ideia de sistema neutro. Se o sistema é neutro, significa que as interferências alocativas, as discrepâncias alocativas que eram dadas por benefícios fiscais vão deixar de existir. Então, se eu e o Marcelo abrirmos uma loja de camisetas, ambos estaremos concorrendo em mesmo patamar. E o que vai fazer a diferença será a minha eficiência como administrador, como gestor daquela companhia. Tributação no destino também cria, reduz muitos dos problemas que aconteciam, já que a tributação vai se dar no consumo. Então, qualquer tipo de tentativa dos estados de criar mecanismos legislativos, ainda que não de incentivos fiscais ou financeiros, vão ser diminuídos. Porque, para todos os efeitos, a arrecadação não fica no meu estado se o contribuinte estiver no estado. A arrecadação vai para o local do consumo. Além disso, cálculo por fora, que é uma das exigências, e aqui só colocando um ponto de atenção, que eu acho que todos já viram que se discute na mídia, né, a tentativa já de alguns de incluir os tributos IBS e CBS nos tributos atuais, sob o argumento de que a legislação do cálculo por fora somente se deu em relação ao novo regime, e que, pela lógica do sistema anterior, teremos que incluí-los
e isso, obviamente, vai gerar contencioso e muita briga pela frente. E em relação à uniformidade legislativa, a ideia de que você tenha uma única legislação a nível nacional e que essa legislação traga todos os elementos que vão estabelecer o exercício da capacidade tributária. Não estamos mais falando de exercício da competência. Dentro das funções da lei complementar, a lei complementar ela pode, na fundamentação do 146, dispor sobre conflitos de competência, dirimir, disciplinar limitações constitucionais ao poder tributar ou estabelecer normas gerais. Mas outros fundamentos também estão no texto constitucional como fundamentação para a lei complementar e, nesses casos, a fundamentação é de instituição de tributo, que é exatamente o caso aqui. Então, a partir do momento em que eu crio a instituição de tributo por uma lei complementar, eu retiro aquela lógica anterior do sistema federativo, em que você tinha uma redoma, um aparato legislativo, seja no âmbito constitucional, como eu falei, seja no âmbito de legislações complementares nacionais, seja no âmbito de resoluções de Senado ou até de convênios estaduais, para um regime em que a tributação vai ficar amarrada por um único texto, que é a lei complementar, na verdade, as leis complementares 214 e a que advirá do PLP 108. E aí, obviamente, isso é uma crítica, não há como negar isso, há uma redução significativa de autonomia. Essa redução representa uma abolição do federalismo? Não. Mas é evidente que nós temos uma redução de autonomia. E aí eu faço até citação a um texto muito interessante do professor Fernando Scaff, em que ele fala que o federalismo, antes e após a reforma, é como o mito de Teseu, o paradoxo de Teseu. Isso é um paradoxo antigo, grego, em que se discutia o seguinte: até quando a substituição de partes de um objeto transforma aquele objeto antigo no novo? Então, é basicamente isso que nós temos. O federalismo mudou por completo, houve uma ressignificação, mas, por óbvio, ele pode ainda e é considerado como uma forma específica do nosso sistema constitucional. A compensação esperada desse fim dos benefícios fiscais, que eu acho que esse que é o ponto central aqui da discussão e que vai ter reflexo no âmbito das empresas, diz respeito à forma de compensação desse fim da competência exonerativa que era atribuída aos estados. Basicamente, foi previsto no texto constitucional, na emenda 132, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E esse fundo, em tese, terá a função de trazer a eficiência alocativa em relação a projetos de investimento, segundo requisitos específicos. E isso tem que ser feito dentro de uma coordenação obrigatória, só que alguns pontos que levam a atenção é que este fundo ele não está atrelado a percentuais de desigualdade regional, mas sim ao FPE e a critérios populacionais. E aí, junto com esse fundo, outros fundos também foram colocados de maneira bem sucinta. O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que até a doutora Milena colocou, e eu acho que é interessante porque ficou a cargo da União, né? E a gente pega na Lei Complementar 214, a lei já delimitou diversos pontos, o que você vai considerar como benefício fiscal. Muitos deles estão muito relacionados ao que a União entende como subvenção para investimento. Então, benefícios fiscais, aqui a gente tem benefícios fiscais como benefício do atacadista, benefícios específicos para o setor avícola, não vão ser considerados benefícios para fins de obtenção dessa reparação, porque não são vinculados por um ato de expansão, relocalização, aqueles fundamentos que a gente sabe que tinha no artigo 30 da 12973, hoje revogada. Os demais fundos foram colocados, alguns de forma bem casuística, como o Fundo de Sustentabilidade do Amazonas. Criou-se um fundo específico para um estado. Por quê? Porque quem era o relator da reforma
no caso da emenda constitucional, da PEC, foi o senador do estado do Amazonas, Eduardo Braga. Então, basicamente, puxou isso como capital político e como uma moeda de negociação e conseguiu um fundo específico para o estado do Amazonas. Não estamos falando de Amazônia Legal, de algo que possa abarcar um conceito mais regionalizado, mas sim especificamente para um estado. Tá? Entrando especificamente no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, como eu disse, ele vai ser um fundo que visa reduzir essas desigualdades. Entretanto, hoje, o que se estima dentro dos aportes que serão feitos, lembrando que aqui, esse fundo não está acarreado com recursos dos estados e municípios, mas sim com recursos da União. E esses recursos da União que estão estabelecidos no texto constitucional, eles vão iniciar em 8 bilhões de reais em 2029, chegando a 60 bilhões em 2023. A estimativa das desonerações no âmbito do ICMS anuais são de 263 bilhões de reais. Como é que podemos falar que um fundo de compensação de 40 bilhões em 2033 ou 60 bilhões em 2043 vai ser suficiente para restabelecer esse desequilíbrio? Senhores, eu não consigo fazer essa matemática. Me desculpem, mas eu não consigo. E isso traz um problema que nós colocamos a seguir, que é a mudança de paradigma. A atração de investimentos vai estar levando em consideração aquilo que for considerado como atrativo, logístico, natural, de mão de obra, o que quer que seja, fatores socioeconômicos, mas jamais questões de atração específica de investimento que sejam mais a médio e curto prazo favoráveis para os estados menos desenvolvidos. Teremos que pensar em melhorias de infraestrutura, melhorias de corredor de exportação, aproveitando o nosso porto, e de tudo aquilo que sejam considerados como pontos favoráveis, fatores favoráveis, geográficos, logísticos e até socioeconômicos. Então, isso é preocupante, se nós formos ver, inclusive, para as empresas situadas no estado. Tá? Porque isso traz um impacto para a modificação, mas a reforma também traz impactos positivos no âmbito das empresas situadas no Maranhão. E quais são esses impactos positivos? Eliminação dos desvios concorrenciais. Vamos concorrer em paridade, viu, Marcelo? Não teremos esse risco de concorrer de maneira desigual. E a gente que milita aí na área da advocacia, comum clientes, contribuintes chegarem para a gente e falar o seguinte: olha, o meu concorrente conseguiu um benefício tal, eu soube que meu concorrente conseguiu um benefício tal. Como é que eu faço para conseguir? E aí você vai, procura, vai buscar onde é que tem o deferimento daquele contribuinte, por aí vai. Se a gente buscar isso aí há 8, 10 anos atrás, você não conseguia nem isso, porque a maioria dos acordos eram aqueles TARES, né, termos de ajuste de regime especial, tudo de gaveta, em que você não sabia como aquele contribuinte conseguia manter aquele preço. E, óbvio, vinculado muito disso à sua parte de benefícios fiscais. Haverá uma simplificação tributária? Sim. É impossível você não considerar isso com a redução de texto legislativo entre estados, municípios e própria União. Ainda que você fale que a lei complementar ela é extensa, senhores, estamos falando em quantas leis estaduais, cada uma com seus regulamentos e com as suas assimetrias específicas que criavam contencioso. Leis complementares no âmbito municipal e as leis municipais, e muitas delas sequer passíveis ou públicas para que possamos discutir. Então é óbvio que haverá uma simplificação, mas essa simplificação virá após a transição. Antes disso, teremos realmente um problema em que o contribuinte deverá se equilibrar com um pé em cada canoa.
Por fim, há uma desoneração completa das exportações. A gente sabe como a Lei Candir não cumpriu o seu papel, e muito disso por conta da União, nem por conta dos estados, mas por conta de uma quebra de expectativa, uma quebra de uma promessa que foi estabelecida no texto, nas discussões para a concessão desses créditos, né, e que não foram cumpridos. O Supremo Tribunal Federal foi julgar isso a questão de 4 ou 5 anos atrás. Então, daí você vê que realmente existe uma discussão que é de impactos positivos, e um deles também, o outro, seria a maior segurança jurídica a partir do momento em que você tem legislações que são equivalentes e que é aplicada a todos os estados, e inclusive uma situação em que os tributos, a alíquota efetiva, ela vai ser aplicada para tudo, com exceção dos regimes diferenciados e favorecidos, né? Então, isso traz uma oportunidade, de fato, para aqueles contribuintes, sejam nos estados, mas especificamente aqui, que busquem eficiência, que busquem calcular a sua margem de lucratividade segundo a sua eficiência. A gente tem também, dentro da nossa prática, muitos contribuintes que chegam e falam o seguinte: se eu perder o benefício, eu vou quebrar. Mas, peraí, se o benefício é o suficiente, é necessário, condição necessária para você se manter, sua operação está muito errada, meu amigo. Sua operação está errada, porque você está se condicionando, operando uma função em que você está levando em conta algo que é externo à sua operação. Ou você tem requisitos, ou você tem eficiência na sua operação, ou isso não acontece. Óbvio que tem os níveis concorrenciais. E aí eu trago também os impactos negativos, que são perda de competitividade fiscal, né? Principal desvantagem para o Maranhão será a perda de capacidade de oferecer incentivos e atrair a curto e médio prazo, grandes empresas, grandes projetos. Porque aquilo que trouxe a Impasa, aquilo que trouxe grandes empresas para o Estado, foram benefícios. E esses benefícios foram essenciais para a mudança de economia, uma mudança social em diversas regiões. Você pega a região de Balsas, já era uma região muito desenvolvida nos últimos anos, mas a Impasa trouxe um boom significativo. A questão das limitações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, como a gente já falou, a perda da autonomia fiscal. A autonomia fiscal dos estados e dos municípios estarão vinculados exclusivamente à fixação das alíquotas, e a tributação no destino, já que nessa situação o estado do Maranhão, por não ser um estado muito consumidor e com uma renda per capita muito alta, vai criar uma hipótese de diminuição dessa arrecadação e um possível impacto, considerando que tudo aquilo que for consumido aqui é unicamente o que será objeto de receita para os cofres estaduais. E aí, lembrando do comparativo que foi feito entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e os benefícios fiscais existentes. E aí eu entro, passando esse contexto, essa necessidade de mudança de lente, eu entro para as conclusões em relação às empresas. O que eu preciso fazer? 2025 é o ano do diagnóstico, é o ano em que aquelas empresas que querem buscar eficiência, que querem buscar competitividade e querem sair na frente, tem que se utilizar. A gente está terminando o ano, existem empresas, normalmente de médio e grande porte, que já estão à frente, que já estão buscando, verificando qual é a sua carga tributária específica, em todos os benefícios que tem e como será daqui para frente. Então, esse ano, ele é essencial para essa simulação de cargas futuras, ainda que você não tenha alíquotas efetivas, e também é essencial que você faça uma análise dos seus contratos, os contratos vigentes. A Lei Complementar 214, ela trouxe a necessidade, a obrigatoriedade de revisão de contratos públicos, mas contratos privados não estão estabelecidos nessa legislação. E isso traz problemas, porque contratos de longo prazo vão ser afetados por uma mudança de carga tributária. E se não forem renegociados hoje, trarão problemas em relação àquilo que foi precificado de maneira errada. 2026 a 2028, implementação, dos sistemas de compliance, capacitação intensiva
das equipes, né? Renegociação dos contratos de longo prazo, então mapeio e busco fazer essa renegociação, e desenvolvimento de políticas de preço. Transição em 2029 a 2032, no caso da parte do IBS. Eu vou ter a otimização da cadeia de fornecedores, lembrando que o meu direito de crédito vai estar atrelado necessariamente ao pagamento do meu fornecedor. Então, se eu não controlar isso, se eu não tiver uma boa relação com o meu fornecedor, eu não tenho crédito. E aí, o efeito da neutralidade não vai existir. Isso se a gente considerar um regime normal, se a gente considerar a situação de split payment, a hipótese ainda piora ainda mais, porque você vai ter a necessidade de fazer esse recolhimento para uma liquidação financeira ou através de uma antecipação que não vai levar em conta, a princípio, o seu regime de débito e crédito, que em tese, pelo que consta da lei complementar, vai ser ressarcido em um prazo extremamente curto. E por último, em 2033, a operação plena, né, em que nós teremos aí o uso do novo sistema, o monitoramento contínuo, o aproveitamento das novas oportunidades e a adaptação contínua ao mercado. Então, aquilo que eu coloquei, as empresas que iniciarem o processo de adequação imediatamente, investindo em sistemas, capacitação e estratégias diferenciadas, estarão melhor posicionadas para prosperar nesse novo ambiente competitivo. E, por fim, as conclusões é que a reforma tributária, como disse, ela representa um marco histórico, ela realiza uma mudança, uma ressignificação do sistema tributário, especificamente em relação à tributação sobre o consumo. Ela é positiva para o país, traz mudanças substanciais na forma no ambiente de negócios no país e também no estado do Maranhão. Ela traz uma simplificação, vai trazer, né, ao final do processo, vai trazer um pouco de segurança jurídica, com exceção das novas discussões que virão, mas ainda assim eu acredito que serão menores, desde que resolvido o problema aí da forma do contencioso. Uma eliminação dos desvios concorrenciais e a desoneração completa das exportações. E os desafios, como foi colocado, é a perda da capacidade de oferecer incentivos, que trará um impacto mais significativo para os estados menos desenvolvidos, né? O risco de desindustrialização, porque empresas que estão fixadas em estados por contas de benefício poderão recalcular, até porque o tributo não vai ser mais recolhido aqui, mas sim perto nos locais onde há o mercado consumidor, em fazer uma modificação própria, específica da sua operação. E os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional são insuficientes. As recomendações: diagnóstico imediato, simulação das cargas futuras, análise dos contratos vigentes e o contato com a cadeia de fornecedores. É isso, senhores. O tempo é de preparação. Nós temos que estar cientes, como advogados, assessoria, contadores, que nossos clientes, os contribuintes em geral, precisam verificar e saber do impacto. Isso é até curioso, porque a maioria dos contribuintes, tirando médias e grandes empresas, não está sabendo. Sabe, assim, de discussão que sai na legislação, na Folha de São Paulo, em jornais, mas nunca parou para verificar qual vai ser o impacto no Simples Nacional. Como é que isso vai impactar eu, que sou microempreendedor, empreendedor de pequeno porte, já que eu vou ter que optar se eu vou querer ficar no regime normal para poder dar o de crédito, ou manter e não transferir um crédito tão significativo. Então, tudo isso vai ter que ser analisado. São esses os pontos, senhores. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Serei breve, porque depois de tantas belíssimas explanações aqui, que nós já tivemos, aqui apenas vai ser um recado, né, um complemento diante de todas as falas. Mas aproveitar para parabenizar, né, pelo dia, gostaria de parabenizar mais uma vez pelo dia do auditor, que vai ser dia 21, aproveitar que depois de 21 vem 22 e é o nosso dia, o dia do contador, né? Nós comemoramos também, para quem não sabe essa data, né,
Para quem não sabe, meu querido abraço ali ao amigo ex-presidente ali, Celso Beckmann, que se encontra ali. Dia 22 de setembro de 1945, pelo decreto 7.988, foi dado início ao primeiro curso de Ciências Contábeis. Então, por isso, a data, né, ela ser comemorativa. Mas, falando aqui um pouco, o nosso cenário atual, né, vejam a importância, porque a mudança é urgente no Maranhão. Vou me lembrar aqui do início ali das palavras do doutor Gustavo. Quando a reforma estava em tramitação, o discurso político era uma maravilha. Porque a reforma tributária vai ser um divisor de águas na vida do cidadão brasileiro. Tá? Vai ser muito bom, vai ter uma redução de carga tributária, simplificação. E olha o que nós estamos vendo aqui, com todas as explanações, tá? Esmiuçando cada detalhe da legislação, da lei complementar, 214, vindo da emenda constitucional 132, vindo da PEC 45A. Então, toda essa engrenagem que foi construída, tá, não poderia deixar de ser complexo. E tudo aquilo que nós estamos buscando aqui, tá, o público busca a segurança jurídica e orientações claras de como isso vai funcionar, que é o que a gente está na expectativa, né, de ver o início desse processo de transformação que nós iremos ter para os próximos anos. Tá? Transformar desafios em oportunidades. Vou me lembrar aqui da doutora Milena, né, quando iniciou dizendo, olha, não vai ter, acho que os empregos vão, né, as funções dos empregos, eles vão se reduzir, né, e aí a gente começa a vivenciar esse trâmite aí de aprovação da reforma, da emenda constitucional, e aí a gente vê o leque de oportunidades que começa a se abrir para todos nós. Mas, claro, a gente precisa fazer isso que nós estamos fazendo. Ter todo esse acompanhamento, fazer o dever de casa para poder entender a legislação, entender a complexidade, entender como é que ela vai impactar isso na nossa vida e, consequentemente, na vida dos nossos clientes. O tempo de adequação é limitado. Extinção dos incentivos. Doutor Guilherme frisou bem mais detalhado a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, né, dos fundos de investimento que servem para reduzir as desigualdades, né, as desigualdades regionais, né, e o que vai ser, né, a redução de investimento, de incentivos fiscais, vai ser e meio que mais ou menos substituído por incentivos financeiros por parte dos estados para poder atrair investimentos, tentar atrair investimentos em empresas. E aí aquela conta que o doutor Guilherme fez bem ali, né, da quantidade de arrecadação, né, em bilhões de incentivos que são, né, que representam, tá, para a situação que vão ficar as empresas quando não tiverem mais, né? Inclusive, eu participei de um outro evento na FIEMA, e foi em março, e o palestrante frisou muito bem, né, a questão do Maranhão. O Maranhão tende a receber 4 bilhões nesse primeiro momento desse fundo, né, de aporte desse fundo, o que eu acredito que represente ainda pouco, né, para o que deixará, né, porque as empresas deixarão, né, de arrecadar. A revisão completa no planejamento fiscal, isso com certeza vai ter que ser feito, né? O alerta já foi aceso aqui, né? Em 2025 nós já estamos vivenciando, tá, esse processo aí de transformação, tá? Vemos agora aqui a questão das notas, né, das notas fiscais, das notas técnicas, que vão mudar a questão da emissão das notas fiscais, da parametrização, tá? Eu vou frisar mais um pouquinho, mais lá na frente. Novas estratégias de competitividade. Todo mundo vai ter que revisar estrutura de custos, preço, margem de lucro, tá? Para poder se adequar a essa nova realidade.
As pequenas e médias empresas, em sua maioria quase que absoluta, não possuem praticamente maturidade empreendedora, e isso tende a ser um problema, isso tende a impactar, tá? Isso tende a impactar aqui no estado do Maranhão, tá? Revisão de sistemas e contratos, já foi frisado, capacitação urgente de equipes, e aí é o trabalho que, volto a citar aqui, a doutora Milena frisou bem, que já está sendo feito, né? O escritório dela já tem buscado, e nós aqui fazendo o nosso papel, participando deste e de vários outros eventos, porque se faz necessário. E assim, eu elenquei um checklist aqui, tá? Que é preciso ter atenção, tá? Análise completa das operações atuais, identificação de pontos críticos. É importante frisar aqui, isso tem que ser feito por qualquer empresa, em suas operações. Tem um dado que da última vez eu até tentei atualizar, que mais de 70% dos documentos fiscais que são emitidos com erros. E aí, você fazer essa análise, verificar de seu cliente a todas as suas operações, NCM, CFOP, CST, Código de Situação Tributária, tá? Verificar todos esses pontos, tá? É extremamente necessário nesse período, principalmente porque nós teremos, possivelmente, com certeza, alteração de carga tributária. Adequação dos sistemas ERP, Sistema de Gestão Empresarial, para a IBS, novos controles fiscais, adequação, alteração de contratos, fornecedores e clientes, treinamento de equipes para novas regras tributárias, oportunidades. A questão do fundo regional, que já foi citado, incentivos para inovações, acredito que vamos ter para setores estratégicos, vantagem competitiva via compliance, é necessário, é interessante que as empresas trabalhem essa questão da conformidade, dos processos das conformidades, né? Consequentemente, a modernização dos processos, né? Riscos, inadequação aos novos sistemas, e aí essa parametrização é importante, porque vai ser atualizado. Retrabalho e custos extras, é preciso que isso seja visto, o profissional da contabilidade verifique isso juntamente com as empresas. Multas e penalidades, o que eu citei com a questão da quantidade, né? E aí foi citado aqui, como já foi a super plataforma, foi a professora Milena, e quem também falou aqui, acho que foi o doutor Marcelo. Doutor Marcelo falando da questão, né? Me lembrou, lá para trás, nos tempos, acho que vão se lembrar aqui, quando ainda estava na fase de transição para o E-Social, aí disse, olha, tem um sistema lá na Receita chamado Árpia, que é sinônimo da águia, né? E é um super sistema através de um supercomputador que é para combater fraudes e corrupções. E agora nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo aqui a notícia dessa nova plataforma que vai ser criada 150 vezes, né, mais robusta do que as transações do Pix, mas para mostrar que está a caminho essa parametrização e esse cruzamento de dados. E é preciso que a gente observe isso, porque isso pode, caso isso não seja devidamente acompanhado, isso vai ter um custo muito grande por parte das empresas. A chave para a transição bem-sucedida, treinamentos contínuos e engajamento aqui, participação de eventos, tá? Grupos de estudos. Aqui não existe, como eu digo, não existe fórmula mágica. Existe desafios e oportunidades e atitudes por parte de cada um de nós e de cada um dos empresários, né, que nós assessoramos e acompanhamos, para que essa parte, né, isso tudo aconteça e esse processo de mudança ele venha, vamos dizer assim, ser melhor compreendido durante esse período de transição. O conhecimento é o melhor investimento para o futuro. Estatísticas dessa transformação
100% das empresas serão impactadas, não tem o que se discutir, num prazo de transição de 7 anos, que é até 2033, para todos nós, vamos dizer assim, entendermos e conhecermos todo esse processo da reforma tributária funcionando e sendo devidamente implantado. Eu disse que eu ia ser breve e fui breve, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Tá? Juntos construímos o futuro da contabilidade no Maranhão. A transformação começa com o primeiro passo. Tá? E, mais uma vez, agradecendo pela participação, pelo convite aqui do Sindicato dos Auditores, parabenizar aqui na pessoa do presidente e de todos os auditores, né, reforçar a nossa parceria com a Secretaria de Fazenda. Nós já temos um calendário aí com vários outros momentos como esse, com a participação dos auditores, o Daniel, o Diego, tá? E outros auditores que vão andar com a gente para nós disseminarmos cada vez mais todo esse processo da reforma tributária, de implantação, das alterações, o término das regulamentações, e que a gente tenha sucesso e êxito, se Deus quiser, e que dias melhores, se Deus quiser, virão. Um abraço, muito obrigado. Olá, bom dia a todos, né, a todas. Também vou ser breve para nós podermos, após esse evento, né, almoçarmos e darmos sequência no nosso dia de trabalho. Eu queria agradecer, né, e cumprimentar meus colegas, né, de mesa, o Fernando Oliveira, representando o Conselho Regional de Contabilidade, e o Dr. Guilherme, presidente da Comissão de Direito Tributário do OAB, né, e o auditor fiscal Gustavo Vitório, que está mediando os trabalhos, né. E eu queria cumprimentar também a todas e todos aqui presentes, né, na pessoa de uma profissional de altíssima competência, né, que é a doutora Wanda Freire, que é chefe da primeira instância do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, né? E também queria saudar, né, o nosso sindicato, na pessoa do nosso presidente Laudimar Rabelo, né, pela realização desse necessário evento para a nossa categoria e para o Estado do Maranhão, né? E hoje eu quero trabalhar aqui com vocês uma abordagem que denominei de os 3 pilares do novo sistema tributário sobre o consumo, certo? E algumas implicações advindas dessa análise. E eu queria destacar também que essa abordagem que a gente vai trabalhar aqui hoje, ela decorre de um trabalho consistente que a gente tem feito pela Secretaria da Fazenda, né, no âmbito de um grupo de estudos do novo sistema tributário, né, sobre o consumo, né, que eu atuo como um dos coordenadores, né, e esse grupo ele foi idealizado, né, e foi materializado também, né, pelos competentes profissionais, o auditor fiscal José Oliveira e também o nosso querido amigo Emílio Pereira, que estava na mesa anterior, né, e fez uma exposição brilhante sobre princípios. E eles que conceberam esse grupo, né, pensaram os objetivos gerais, os objetivos específicos e, além disso, a metodologia, que é baseada numa abordagem dialógica, né, e participativa, promovendo uma construção coletiva do conhecimento. Então, eu destaco que o caráter coletivo desse grupo, né? E eu queria saudar todos que participaram dessa iniciativa e que participam, né? Minha intenção era citar nominalmente cada um dos integrantes do grupo, bem como todos aqueles que já tiveram em algum encontro nosso, né? Mas, dada a limitação de tempo, eu queria cumprimentar aos integrantes, aos participantes, né? Na pessoa do nosso querido amigo, né? O Fernando Lino, que atua na coordenação também desse grupo e que tem desempenhado um excelente trabalho.
Eu queria destacar que desde o início dos trabalhos, né, que tem um pouco mais já de um ano, nós realizamos 20 encontros do grupo, fora as diversas reuniões, né, envolvendo mais pessoas, para poder organizar esses encontros. E eu queria também deixar assente aqui e ressaltar para os colegas da Secretaria da Fazenda que esse é um grupo aberto, tá? Sintam-se todos convidados, quem tiver interesse, basta nos procurar para poder participar desses diálogos e desses debates. E a partir desses diálogos, né, e de alguns conceitos que eu também trago do mestrado, que eu proponho hoje uma análise subjacente acerca desse novo sistema tributário sobre o consumo, né, que foi instituído lá há quase 2 anos atrás, né? Como passa rápido, né? E então o nosso ponto de partida hoje é um trabalho do economista Joseph Schumpeter, tá? Ele escreveu um texto central no estudo da tributação, né, que chama A Crise do Estado Tributo, em meados de 1918, né, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né. Eu destaco aqui um trecho chave do texto, né, mas que ele traz que o aspecto, ele explica que o tributo ele está na gênese da formação do Estado moderno, né? E a tributação ela desempenha um caráter nuclear na formação desse Estado moderno, né, sendo ao mesmo tempo, né, simultaneamente causa e consequência de profundas alterações nas relações sociais, nas relações econômicas e também nas dinâmicas políticas de uma sociedade, né? E essas escolhas de quem que vai pagar quanto, né? O quanto que se deve pagar, né? Quais as finalidades que vão se dar àqueles recursos que foram arrecadados, né? Elas revelam a estrutura de poder vigente numa sociedade e elas explicitam a disputa em torno desses recursos públicos, né? Os recursos financeiros. E a partir dessa compreensão, eu queria destacar também a abordagem de um sociólogo e cientista político estadunidense, que é o Charles Tilly, né, que ele investiga as relações entre tributação, entre construção do Estado moderno, né, e a democratização. E ele argumenta que a forma como o Estado obtém recursos, ela influencia decisivamente o grau de participação democrática, né, que pode vir a ser desenvolvida no âmbito de uma sociedade. E o ponto central da análise desse autor, né, é de que o tributo, ele, enquanto uma forma de extração de recursos da população, ele vai abrir espaços para ciclos de negociação política, né, que ao longo do tempo tendem a fortalecer esses mecanismos democráticos. E dessa forma eu queria destacar que o tributo ele não é apenas um instrumento de arrecadação, né, ou de regulação econômica, mas ela constitui um dos fundamentos do contrato político entre Estado e sociedade. E quando essa relação de extração fiscal, né, ela se institucionaliza com base em regras estáveis, né, com proteção contra arbitrariedades, né, e algum grau de influência popular, as condições para o exercício da cidadania e para o fortalecimento da democracia se ampliam. E ainda, eu queria dizer para vocês que chamar a atenção, né, para o fato do que nós estamos vivenciando parte da história, né? Nós estamos construindo a realidade de amanhã, né, a partir de decisões presentes e passadas. E esse novo sistema tributário sobre o consumo, ele vai conformar a sociedade brasileira, né, e vai transformar a realidade econômica do Maranhão e a realidade concreta maranhense também. E as regras para essa transformação, elas já estão colocadas, elas já estão postas, mas poucos são os que têm enxergado a grandiosidade desse feito do ponto de vista das relações sociais brasileiras, né, considerando os efeitos a longo prazo. E, nesse sentido, eu queria destacar para vocês um trecho do grande filósofo do direito, Lorival Villanova, né, que diz que o mundo social ele é alterado mediante a linguagem das normas, né, sendo que, nesse caso, essas normas já estão colocadas, né,
E eu queria dizer para vocês isso, que o amanhã já está posto, mas não basta ler o texto para entender o seu conteúdo, né? É preciso também compreender o seu contexto. E a partir dessas referências, como que esse novo sistema tributário ele atua nas relações de construção de uma sociedade mais justa e mais democrática? E para responder isso, eu queria levantar aqui algumas questões, né? Algumas reflexões. Será que o consumidor, né, a população em geral, ela tem ideia de quando ela está no mercado fazendo compra, ou no posto de gasolina, abastecendo o carro? Será que ela tem ideia de quanto que ela paga de tributo hoje? De quais tributos estão incidindo naquela operação? Será que ela tem ideia que, quando ela está fazendo a compra de alguma mercadoria, que parte daquele recurso está indo para um estado de origem e não está ficando onde ela consome? Será que ela tem ideia que os 23% hoje, como a alíquota do estado modal, que na verdade representa uma tributação equivalente a 30% por fora? Será que o consumidor, ele sabe que é ele quem realmente está pagando o tributo de fato? Que é sobre ele que está incidindo o ônus tributário? Será que nós, servidores da Fazenda, sabemos disso? Será que a gente está na égide de um modelo em que o comerciante, o empresário, se considera o contribuinte de fato do tributo, como se a incidência do ônus tributário ela não fosse passada no preço final, para ser pago pelo consumidor final? Eu tenho a impressão que o cidadão, em geral, ele não sabe dessas coisas. Ele não sabe nem quanto paga, nem tem consciência de que é ele quem paga, de fato, a tributação sobre o consumo. E eu tenho a impressão também que o comerciante, muitas vezes, não sabe disso também. Considera que ele é o contribuinte de fato. E eu tomo a liberdade para dizer também que eu acho que, muitas vezes, nós, fazendários, também incorremos nesse erro. E eu queria deixar isso claro, que a gente tem que ter tem a obrigação de ter bem delineado que quem realmente paga o tributo sobre o consumo, ele é o consumidor final, né? Isso é uma premissa basilar para compreender esse novo sistema tributário, né? E esse novo sistema, ele atua na raiz desse problema. E a partir desse arcabouço teórico, né, e dessas reflexões, eu queria trazer para vocês, apresentar aqui os 3 pilares do novo sistema tributário sobre o consumo. Eu queria também dizer que essa abordagem ela foi trazida para o nosso grupo de estudos a partir do nosso colega Oliveira, né, em que a gente aprofundou e desenvolveu essa compreensão. E eu apresento para vocês o tripé de sustentação desse novo sistema tributário. O primeiro pilar, ele é composto pelos sofisticados conceitos, né, que foram trazidos pela Emenda Constitucional 132, né, que foram bastante trabalhados aqui, por exemplo, base ampla, não cumulatividade plena, crédito financeiro, tributação no destino, né, e a tentativa de trazer as regras o mais homogêneas possíveis entre IBS e CBS, né. E esse pilar ele abrange tanto o arcabouço jurídico quanto o conceitual do novo sistema, né? E já foi bastante trabalhado aqui hoje. E muito bem apresentado pela nossa palestrante Milena, né? Eu queria também destacar o segundo pilar, que ele é composto por um arcabouço tecnológico. Tá? Esse novo sistema que foi pensado para o Brasil e implantado, está em fase de implantação, ele só é factível em virtude do estágio de desenvolvimento tecnológico atual. Esse aparato ele abrange tanto o sistema bancário brasileiro, né, que é um dos mais desenvolvidos do mundo, né, e além, é claro, do nosso sistema de notas fiscais, né, que ocupa a vanguarda a nível global também, né? E
Além disso, né, vai ser aliada a uma tecnologia que vai ser chave para esse novo sistema, que é o split payment, né? E, inclusive, toda a sistemática de apuração do tributo, ele vai ser moldado a partir das notas fiscais, né? De modo que a declaração fiscal ela vai ser assistida, né, nos modos do que a gente tem hoje na declaração do imposto de renda, né? Que é aquela declaração pré-preenchida. Mas o que eu queria destacar aqui para nós hoje é o terceiro pilar, que é o da cidadania fiscal. Na sistemática atual do ICMS, a gente lida com um grande problema que é referente às famosas empresas noteiras, né? Que elas fabricam crédito, elas inundam o sistema com operações fraudulentas, né? São as notas fiscais frias, né? Que vão simular uma operação apenas para fins de gerar crédito a um terceiro e, por consequência, fazer uma sonegação fiscal, né? Então, na sistemática atual, a gente tem esse grande problema, né, que são de notas fiscais sem mercadorias. Só que com o novo sistema, essa lógica ela se inverte. A gente vai ter que lidar com o principal desafio da realidade futura, que vai ser as mercadorias sem notas fiscais, né? E, assim, por mais que haja foi pensada toda uma relação de enforcement, né, nessa sistemática do novo sistema, né, a partir dos mecanismos do crédito financeiro, do split payment, se o consumidor final não exigir a nota fiscal na operação de final de cadeia, se não for emitida essa nota fiscal, esse tributo não vai chegar para os cofres do Maranhão, não vai chegar para os cofres dos municípios. Aqui é um problema gravíssimo que a gente tem que enfrentar e pensar no futuro, né? Porque até a parte por exemplo, a parte da cadeia, né, envolvendo essa tributação final, que porventura ela tenha sido recolhida já pelo comitê gestor por meio das operações de split payment ou outras, né? Se o consumidor final ele se sentir estimulado a adquirir bens e serviços sem notas fiscais, o novo sistema vai sofrer fortes abalos e poderia ruir, porque esse valor não vai chegar para nós, tá? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, né? A promoção da cidadania fiscal, ela não pode ser baseada em ações fragmentadas e desconexas, né? Nem pode ser ancorada apenas em sorteios públicos ou em devoluções de valores aos consumidores, né, para estimular o consumidor a pedir nota fiscal. Eu acho que a gente tem que ir muito além disso. E o desenvolvimento da cidadania fiscal, ela tem que ser arquitetada de forma integrada e coesa, por meio de ações permanentes no tempo, de modo a transmitir à sociedade isso que eu trouxe para vocês no início da apresentação, né, de que o tributo ele não é um peso, mas sim é um instrumento de justiça social, de redistribuição, de promoção da cidadania e também de fortalecimento da democracia. E, para isso, é fundamental formar uma consciência crítica, né, sobre o papel dos tributos, das finanças públicas e da responsabilidade coletiva na construção de uma sociedade mais justa. E para lograr êxito nessa empreitada, né, nesse grande desafio que se coloca para nós, é necessário construir um espaço dedicado a pensar soluções e voltado à realização de atividades permanentes de diálogo com a sociedade. Por isso, eu convido vocês a pensar em uma escola superior de administração fazendária para o estado do Maranhão. Essa ESAF Maranhão seria um local adequado para conduzir um processo social coletivo que articule diferentes atores, né, para formar uma cultura cidadã solidária, né, onde pagar tributo e fiscalizar sua aplicação elas sejam compreendidas como duas faces da mesma moeda, né, atuando no sentido de promover também a cidadania fiscal. E é fundamental, né, que haja um espaço para desenvolvimento de pesquisas pensando a realidade material do Maranhão,
né? E eu queria também dizer que a gente tem que buscar, seria um local para buscar integração institucional com a rede estadual de escolas do Maranhão, né? Nos quais eu cito aqui, por exemplo, a Escola de Governo do Maranhão, temos a Escola Superior da UAB, temos a Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, nós temos a Escola Superior do Tribunal de Contas, nós temos a Escola Superior do Ministério Público, né? Todos esses órgãos, eles preparam seus quadros e promovem ações integradas e constantes a partir de suas próprias escolas, né? Inclusive, quase todas as administrações tributárias do Estado, estaduais, né, do país, elas já têm sua própria escola, né? E nós ainda não temos. E, desse modo, eu queria... essa integração, ela seria, inclusive, a nível nacional, né? Com os demais entes federados. E, além disso, é fundamental preparar os quadros dos servidores fazendários, né, que são responsáveis pela administração tributária do Maranhão, para esse novo amanhã que já está posto. São muitos os desafios que se colocam para a nossa categoria, né, e para isso nós precisamos estar preparados. Inclusive, né, nesse novo modelo, as administrações fazendárias estaduais, elas vão exercer um protagonismo, né, na estruturação e na preparação das administrações fazendárias dos municípios, né, principalmente naqueles que ainda não têm as suas estruturas bem desenvolvidas, né, e a gente precisa atuar em cooperação com os municípios, de modo a induzir, né, o desenvolvimento desses corpos fazendários municipais. Tá? E, por fim, a ESAF Maranhão, ela seria um ambiente destinado para a promoção e a coordenação de atividades permanentes de diálogo, né, e de construção do conhecimento, né, por exemplo, promovendo iniciativas como, por exemplo, a do nosso grupo de estudos, que eu citei no início, né, mas entre outras, né. E eu queria, portanto, a partir disso, sugerir ao nosso sindicato, tá, enquanto entidade representante coletiva da nossa categoria, que promova a inclusão, né, dessa demanda de criação da ESAF Maranhão, né, no nosso plano de trabalho, e que a gente busque a criação desse espaço de estudo, né, ainda nessa gestão, de modo a gente conseguir efetivamente materializar a transformação da sociedade maranhense por meio dos tributos. Então, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Eu me coloco à disposição de vocês, tá? Um grande abraço, tenham todos um ótimo dia. Pessoal, não vão embora ainda não, que a gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu vou chamar aqui o doutor Emílio, professor Emílio, para participar, que não teve perguntas ali no painel dele. E eu vou fazer algumas colocações aqui, bem rapidamente, sobre o que foi falado. Começar falando sobre a apresentação do Dr. Guilherme, que fala de coisas muito interessantes e muito caras para o Maranhão, né? Uma das coisas que ele falou do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional foi uma das propostas que a gente levou para o senador Rodrigo Pacheco, lá em 2023 ainda. E aí foi um texto construído comigo, pelo Jomar, o Magno. A gente levou algumas considerações para que o Maranhão fosse... O Maranhão e os estados mais pobres tivessem um olhar sobre esses estados, e a gente conseguiu realmente minimizar um pouco do que estava ali. Em relação a outra coisa que foi falada, é a autonomia. De fato, eu entendo que essa reforma tributária, ela pega um pouco na autonomia, porque parte na verdade, em relação ao IBS, da parte estadual, vai ficar concentrado ali no comitê gestor. E, de certa maneira, não vai passar diretamente pelos cofres do Estado. Isso, com certeza, vai fazer uma mudança significativa no nosso trabalho.
Outra coisa que eu queria falar também com vocês era sobre o que o Fernando falou aqui do CRC em relação a algumas oportunidades. Então, a gente tem uma plateia aqui de muitos estudantes, eu reforço o que também já foi falado, que são oportunidades que a gente vai vivenciar aí nos próximos anos. Esses anos iniciais ali até 2033, múltiplos tributos, uma complexidade muito grande, mas depois também tem um período que você pode, né? Então, tem mais 5 anos além, depois de 2033, e vai ter muitas outras coisas, o que com certeza é uma grande oportunidade. E o que o nosso amigo Bruno, né, também auditor, falou em relação à tributação e democracia, o que eu acho muito interessante, trazer a ideia da educação fiscal é importante, porque a sociedade precisa entender a importância do tributo. E a gente, como auditor fiscal, muitas vezes é questionado em eventos que a gente participa, como se nós fôssemos os responsáveis pela carga tributária ser alta. E aí eu costumo lembrar que nós também pagamos os mesmos tributos. Então, a gente paga o mesmo imposto da gasolina que qualquer cidadão paga. Então, a gente também não defende isso. Então, é importante a gente trazer essa questão da educação fiscal. E eu também sou favorável, né? Eu acho que a gente precisa pensar numa escola de administração fazendária aqui no estado do Maranhão. E deixo aí, pessoal, aberto as perguntas aqui para os nossos painelistas aí. Ah, e um detalhe, galera. Quem ainda não segue o Instagram do sindicato, não deixe de seguir @Sindafitema Auditores Fiscais. Inclusive, marquem a gente, porque a gente gosta de ser bem recebido aí por vocês. Perguntas aí abertas. Boa tarde. Luciane, eu sou parte da Liga de Direito Tributário e alegremente também parte do grupo de estudos da reforma tributária. E eu gostaria de perguntar a todos a perspectiva de vocês do princípio da cooperação, que eu acho que foi falado de forma indireta. Muitas vezes, quando o princípio da cooperação tributária ele é tratado, especialmente no âmbito da OCDE, ele é tratado numa cooperação fisco-contribuinte, que eu acho que é muito necessário no Brasil também, para que a gente não tenha a continuidade de uma relação que às vezes parece tão disputa, assim, né, litigosa. Mas também me parece, quando eu leio, que a cooperação ali colocada pela emenda constitucional, ela vem com uma instigação de uma cooperação entre os entes, porque vai ser muito necessário que se trabalhe em cooperação, até pela forma como está postulado. Então, eu queria que vocês comentassem o princípio da cooperação, especialmente com o que a gente tem hoje da lei complementar. Espero que ela não mude muito, mas com o que temos hoje. Eu acho que eu posso iniciar, tá? Primeiro, agradecer pela pergunta, Luciane. Como eu falei na minha exposição, um dos desafios que nós temos agora é da definição do conteúdo desses princípios, porque nós temos princípios que trazem como característica básica abertura e vagueza. Tá? E o princípio, ele é, antes de tudo, a definição de um estado ideal de coisas. Tá? E pensando aqui na cooperação, tal como está prevista lá no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição Federal. A gente pode, sim, pensar nessa perspectiva da relação fisco-contribuinte, né? Porque grande parte dos nossos desafios decorrem dessa relação de conflituosidade entre fisco e contribuinte, seja na seara administrativa, seja no judiciário. Um terço do estoque do judiciário brasileiro é contencioso fiscal, e isso gera um custo grande para a nação, para as empresas e para a fazenda pública. Então, é um universo em que todos perdem. Tá? Mas eu também posso pensar naquilo que eu chamo de perspectiva federativa do princípio da cooperação. Tá? E cabe não só uma cooperação entre
órgãos da administração tributária, que agora a gente vai ter que ver no âmbito do comitê gestor do IBS, em que a gente tem a integração de estados e municípios, mas também na integração com a Receita Federal. Porque IBS e CBS são tributos ditos gêmeos, né? Então a gente também vai ter que ter essa cooperação, e ela vai ser um desafio. Porque na nossa sociedade, inclusive no plano institucional, a cooperação ela ainda não está tão sólida, tá? Mas basicamente é isso. Se algum colega quiser complementar, fiquem à vontade. Acho que o Emílio foi bem preciso aí na resposta. Eu só queria acrescentar, que eu acho que foi até uma pergunta, em relação, a gente fala sempre da cooperação entre físico e contribuinte, mas eu acho que nesse momento agora a gente também vai ter que ter uma cooperação entre contribuintes, né? Entre contribuintes que estão em lados opostos da relação comercial, porque o direito de crédito de um vai estar atrelado ao pagamento do outro. Então, esse ponto eu acho que realmente é importante e fará com que você tenha aquela ressignificação da lógica tributária, em que, por exemplo, os contribuintes se preocupavam única e exclusivamente na emissão de notas fiscais e consultas básicas aí de Sintegra, ficha de CNPJ, alvarás, por aí vai. Primeiro, parabenizar todos os palestrantes, né? O Fernando, Guilherme, Bruno e o Emílio, né? Que a gente viemos aqui para trocar ideias, e esse evento está sendo um divisor de águas para a gente, né, Gustavo? Salientar para vocês que existe um desafio enorme nós estamos sendo inquietados aqui por alguns auditores de fazer um congresso grande para mais de 1.000 pessoas no próximo ano. Então, eu já estou salientando a vocês essa possibilidade no próximo ano. É um desafio para a gente. Isso aqui praticamente é um evento teste. E eu acho que isso vai nos motivar para fazer um evento de 2 dias para discutir temas atinentes ao direito tributário, com cooperação de OAB. A gente pensa fazer isso em cooperação com a OAB, com a própria Secretaria de Fazenda, e o Conselho de Contabilidade, outras instituições de economia, para que a gente fortaleça essas discussões na sociedade. Mas eu queria fazer uma pergunta só, que é com relação a essa questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E por que eu faço isso? Porque não precisaria nem estar isso já previsto na emenda constitucional, devido ao déficit que nós, estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, já tínhamos um déficit secular com relação a isso. Aí me vem o quê? Me vem uma reforma tributária, onde, está certo, ela tem como uma das funções erradicar a guerra fiscal, diminuir, pelo menos entre aspas, essa desigualdade, mas tira do Estado, dos estados pobres, sobretudo pobres, que sempre ficaram à beira de um desenvolvimento, principalmente do governo federal, desenvolvimento regional, para que a gente encontrasse os nossos estados da região Norte e Nordeste um nível de desenvolvimento industrial, de infraestrutura, tal como existe nos estados da região Sul e Sudeste. Perdão, Milena, essa aqui é uma queixa minha, mas é uma queixa de todos nós aqui, como nós temos. A gente já vivia com esse déficit. Existe uma proposta na emenda constitucional que eu penso que ele tem essa função de erradicar esse desenvolvimento, essa pobreza, né, diminuir a pobreza e também evitar a guerra fiscal. No entanto, nós, estados pobres, vamos ficar sem o principal atrativo em face que eu digo o quê? De uma ausência de política nacional realmente, verdadeiramente eficaz para desenvolver a nossa região. Então, essa emenda constitucional, ela nos impede de trazer a única coisa que nós tínhamos para
motivar uma empresa a se estabelecer em nosso estado, já que nós somos estados pobres, estamos longe dos estados consumidores, assim propriamente dito, que consomem mais. Por que uma empresa vem se instalar aqui no país? Como vocês mesmos falaram, e falaram com propriedade, essa política, esse fundo que foi criado a partir da emenda, ele é insuficiente para suprir essa necessidade. Eu pergunto para vocês, eu não sei se vocês têm a resposta, o que poderíamos fazer, então, para que a gente minimize esse prejuízo que a gente já tem à vista que os estados pobres da federação vão ter daqui para frente? Não sei se vocês compreenderam a minha Mas, João, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho um pensamento um pouquinho divergente. Porque é o seguinte, eu acho que o benefício fiscal, ele cria uma maquiagem sobre as empresas, porque elas acabam se instalando nos lugares onde não necessariamente seria o ideal para elas. Aí, trazendo para a realidade do Maranhão, eu acho que o Maranhão é um estado que ele tem um grande potencial para a instalação de várias empresas, sobretudo empresas relacionadas à energia, agronegócio, indústria aeroespacial. A gente ainda tem um porto que cresce 15% praticamente por ano. Então, eu acho que isso vai fazer com que as empresas, as indústrias, elas se instalem onde realmente tiver vocação para a atividade dela. E o que vai mudar o que é hoje. Por exemplo, por que as indústrias se instalaram no São Paulo, interior de São Paulo, muitas vezes? Basicamente por conta da rodovia e do Porto de Santos, né? E por conta de ter uma questão logística e um mercado consumidor também. Mas o estado do Maranhão, o estado do Nordeste, o estado do Norte, os estados do Norte também têm vocações para determinadas atividades. Então eu acredito que isso vai ser mais transparente e eu acho que vai atrair empresas que tenham mais a ver com aquela atividade daquela região ou que tenham mais interesse. Por exemplo, aqui tem potencial de energia eólica, energia solar e outras coisas que eu já falei. Então, eu acho que colocando a esperança aí, Emílio, a esperança na minha resposta. Eu entendo perfeitamente o que tu está falando, Gustavo, mas se nós não tivermos uma definição, uma política nacional estratégica para que isso ocorra, se isso ficar na mão só do empresariado, sem que a gente possa ter as instituições, o organismo federal fazendo essa gestão, traçando esse planejamento para que isso ocorra, eu vejo que isso vai ficar muito no plano ideal, não desce a concretude. Mas vocês podem ficar à vontade de responder. Já responder. Eu queria... Desculpa. Eu acho que o Gustavo colocou um ponto que ele é importante, mas que ele perpassa você ter uma infraestrutura muito significativa no estado, você tenha corredores logísticos muito bem delimitados e que tudo isso exige investimento. E esses investimentos, eles vinham muito por conta dessa atração de empresas que, a bem ou mal, ainda que você tenha esses desníveis concorrenciais, traziam investimento, geravam riqueza, geravam renda e geravam empregos para as regiões em que eram alocados. Tá? Eu acredito que, primeiro ponto, a possibilidade de que isso melhore, obviamente, vai perpassar uma mudança da forma como essa distribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é feita. A gente pode verificar isso, por exemplo, no âmbito dos fundos normais, aí, no FPE, no FPM, ou então nas repartições específicas aí de receitas do ICMS, em que foram, em alguns momentos, feitas alterações, ainda que não em relação ao total do bolo repassado, mas criando incentivos para aqueles entes federados que tiveram aumento no âmbito de desenvolvimento regional, no âmbito de escolaridade ou questões que possam trazer realmente uma atração desse investimento local.
Agora, o único ponto que eu vejo, e esse ponto eu coloco até como um sinal de alerta muito significativo, é que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, você tem os enunciados que foram estabelecidos no texto constitucional, mas a disciplina por completo será feita por uma lei ordinária. Lei ordinária é passível de alteração a qualquer tempo. Você precisa de uma maioria simples para poder fazer essa alteração. E isso faz com que você se sujeite cada vez mais a mudanças de contextos políticos e de lobbies de outros entes federados. Então, tudo isso pode trazer um impacto posterior que a ideia inicial do texto constitucional ela vem a acabar não sendo implementada da forma como pensado. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção que tem que ser colocado, principalmente para a vigilância dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que acabam tendo um grosso aí do Congresso Nacional, né, de participação no Congresso Nacional, para que a gente possa evitar esses problemas alocativos em relação à parte do desenvolvimento regional. Mas, fora isso, eu acho que é pressão também em relação à União para que aqueles instrumentos que já estão estabelecidos no texto constitucional sejam aplicados. Então, Sudene, tem que funcionar. Não dá para você ter uma diferença de 50% a 60% entre projetos aprovados e valores efetivamente dispendidos pela União. A mesma coisa em relação aos bancos de fomento, os bancos de desenvolvimento, em que você tem uma discrepância muito significativa. Então, é buscar realmente, dentro da situação atual do sistema constitucional vigente, os mecanismos para atrair esses investimentos para cá. Presidente Laudimar, essa pergunta sua ela é central, né? Que realmente o novo sistema ele vem para romper com isso, né? Ele identifica nessa questão dos incentivos fiscais, na forma como funciona hoje, a principal causa da guerra fiscal. E a guerra fiscal, por exemplo, o incentivo fiscal, a gente tem essa impressão de que a gente consegue, às vezes, trazer uma indústria, uma empresa para cá, que vai trazer empregos e tal, mas no longo prazo, além de você estar deteriorando a base tributada, né, as fontes de renda do Estado, você está criando mecanismos uma intensificação de relações entre os próprios entes federados, em que, no fim das contas, nenhum dos entes ganha e nem o próprio setor produtivo ganha, porque esses ganhos ficam concentrados em uma ou outra corporação que tiveram aquele benefício específico. Então, essa mudança, ela rompe mesmo com o modelo atual. A gente precisa pensar, e não tem eu, por exemplo, não tenho uma solução específica para isso, né? A gente precisa pensar a partir disso mesmo, como desenvolver o Estado do Maranhão nessa nova sistemática. E aí uma coisa interessante é porque os incentivos fiscais, você deixa de arrecadar. Então, na verdade, é um gasto tributário, ele nem aparece para a sociedade esse gasto. E com a nova sistemática, a gente vai ter que pensar o todo do Estado, pensar o desenvolvimento do Estado a partir do orçamento público, a partir de políticas públicas, a partir de políticas de desenvolvimento, né? Então, nesse processo de induzir o funcionamento com os recursos e não com a subtração de recursos, né, a gente promove, sim, um fortalecimento do ambiente democrático, né? E, inclusive, a gente promove um fortalecimento do debate público e para buscar soluções mais assertivas, né? Pensando o Estado como um todo, né? Todo o eixo estratégico do Estado e não necessariamente uma ou outra relação com um setor específico que a gente queira fortalecer. Bom, eu sei que já passamos o nosso horário, mas eu vou ser breve, só para inaugurar a divergência aqui em relação aos colegas, mas pensando mais numa perspectiva histórica, basicamente da história tributária da Alemanha. Adolf Wagner, economista alemão do século XIX, foi o primeiro a questionar a neutralidade propagada por Adam Smith.
A Desmint defendia que o tributo não poderia alterar as decisões alocativas das empresas. E Adolf Wagner vai dizer que sim, o tributo ele poderia ser utilizado para um fim diferente desde que fosse legítimo. Esse pensamento ele é um pensamento que vigora na Alemanha e é o pensamento que faz com que a Alemanha perca 2 guerras e se reconstrua. Qual Estado, qual nação que se desenvolveu sem incentivo fiscal? Eu penso que os incentivos fiscais eles precisam ser qualificados, ou seja, precisam ser usados de uma forma legítima, com critérios, e que isso, ao fim e ao cabo, dê retorno para a sociedade, ou seja, é necessário fazer uma análise de custo-benefício. Tá? Respeito a todos os colegas, apenas é para colocar mais ideias na cabeça das pessoas que aqui estão conosco. Porque pensar tributação não é simples. Então, a gente tem que pensar a partir da perspectiva do direito, da história, da economia, né, e tantas outras ciências que dialogam com a construção do fenômeno tributário. Eu já falei aqui para o Laudimar que a OAB pode cobrar um extra, né? Que passou do horário. Eu creio que todos estão com fome, mas eu não vou perder a oportunidade com as pessoas que estão à mesa para instigar mais um assunto que eu entendo que é pertinente e de muita importância. Meu nome é Eldon, eu sou do Sintaf, e o companheiro Laudimar colocou algo interessante aqui, mas eu queria fazer outra lembrança, que é a lembrança do desenvolvimento humano. A reforma tributária tem o viés econômico, mas esse viés econômico e simplista, ele também tem a condução para que o contribuinte ele tenha mais sucesso nas suas ações, tanto acessórias como principal, e também o povo, a sociedade maranhense tenha um percentual de devolução desse imposto que o Gustavo falou. Eles pensam que a carga tributária é responsabilidade nossa e pensam que o gastar também é nosso. E aí esse gastar, ao meu ver, ele é bem mais importante, porque ao arrecadarmos, nós damos a condição do governo promover as políticas públicas, mas sabemos que a cobrança do povo ela não é devida, ela não é na mesma proporção em que o dinheiro chega na mão do governo. E a minha pergunta seria para a mesa em relação à seguinte questão. Nós temos o Fundo de Desenvolvimento dos municípios que terão perda com essa nova estrutura tributária, e o que eu fico pensando é aquele aprovação de tudo, né? Não iam cobrar, por exemplo, imposto do carro elétrico, agora já se pensa nisso. Não ia se cobrar nada da energia solar, mas agora se pensa nisso. Então, existem algumas coisas que podem advir de condicionantes que possam prejudicar esses municípios que são mais pobres a receber esse fundo. Exemplo, se o score estiver baixo, ele vai receber? Coisas desse tipo. Então, o que eu queria pensar com os senhores era, esse fundo que vai chegar para os municípios é um fundo mais assistencialista ou é um fundo de perspectiva progressista, para que esses municípios que são pobres, eles possam não só receber isso, mas dar um resultado a respeito disso. Tá? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, para a gente conversar a respeito. Obrigado. Eldon, tudo bem? Eu acho assim que do ponto de vista municipal, um dos principais ganhos que nós temos, que os municípios vão ter, é justamente são dois, né? A questão do destino para fazer a distribuição do tributo, né? Ou seja, o consumo que se dá naquele local, a tributação, parte dela se mantém, parte considerável se mantém lá. E a questão também que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é principal, que na repartição para os municípios do IBS do Estado, né, que é os 20%, 25%, para os municípios, o critério vai ser populacional e não mais o critério de valor agregado. Então, nisso, a gente já tem uma materialização de justiça social muito grande, porque hoje, da forma que é
na sistemática atual, no ICMS, nós temos alguns poucos municípios que conseguiram fazer o que é a famosa guerra fiscal, né? Por exemplo, acho que é Barueri, não sei, em São Paulo, que tem a questão do que atraiu os bancos, né? As maquininhas de cartão. A arrecadação deles é exorbitante, mas é exorbitante acima de quê, né? Em cima de todos os outros entes federados. Agora, em relação à questão dos fundos, o fundo não é um fundo municipal específico, ele é um fundo para as regiões, né? E o Fundo Geral de Desenvolvimento. Eles vão ter que ser pensados em conjuntos. Então, acho que vem em diálogo com esse princípio da cooperação, né? De fato, a gente tem que pensar a partir do ponto que a gente está, né? A partir da nossa perspectiva, e isso no caso dos municípios, cada município tem que pensar a partir disso, mas agora eles não pensam sozinhos. Existe uma instituição, né? Uma entidade que vai ser o comitê gestor e as próprias relações que vão se criar dentro dos estados de promoção de interação entre, no caso, por exemplo, municípios que às vezes têm uma estrutura maior, tem uma previsão para o ano que vem, numa legislação que ainda vai ser trabalhada, da criação de estruturas de administração tributárias a nível regional, né, que vai ser uma coisa fantástica para municípios pequenos. Então, essas questões da federação cooperativa, essa virada de chave, ela está sendo construída. Mas, obviamente, tem desafios que se colocam e a gente tem que estabelecer e pensar esses problemas antes deles acontecerem para a gente conseguir achar soluções adequadas para isso. Bem rápido, tá? Em relação a essa parte dos municípios, eu só acho que é importante colocar as realidades, né? Uma coisa é você falar em municípios da região sudeste, primeiro, que todos os municípios exercem efetivamente sua competência tributária, e buscar municípios daqui da região nordeste, em especial aqui do Maranhão, e que a gente sabe que muitos desses municípios sequer tributos cobram para fins de TCE, mas não cobram efetivamente da população. Então, acredito que com essa reforma tributária, você trazendo isso para dentro do comitê gestor, isso também vai ser bom por conta dos repasses, daquilo que efetivamente vai ser colocado para esses municípios. Nesse ponto, eu acho que a reforma ela andou bem e vai trazer uma possibilidade dessa transferência efetiva das receitas aí para os municípios. O único ponto que eu vejo é a questão do consumo, né? Municípios muito pequenos aí que você não tem qualquer tipo de capacidade econômica vão receber quase nada. É isso. Pessoal, a gente está encerrando aqui, então vai ter o sorteio para vocês que ficaram aqui até o final. Então aguarde aí que a gente vai fazer o sorteio. A gente vai tirar uma foto aqui embaixo também. E, mais uma vez, para quem ainda não está seguindo o Instagram do Sindafitema, é @Sindafitema Auditores Fiscais. E não esqueçam de marcar a gente lá. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. E um grande abraço e até o próximo evento. Tchau, tchau.